E aí, pessoas, tudo bem, seus mamíferos? Como é que vocês estão? Espero que bem, né? Então, hoje a gente vai falar de um período, de parte de um período na história que chamamos de período de redemocracia ou então de república populista, né? Que é o período que vai entre 1945, 46 na verdade, né? E 1964. É o período entre duas ditaduras brasileiras. A ditadura do Estado Novo, que a gente já falou, né? Que foi finalizada em 45 com a renúncia de Getúlio Vargas em 30 de outubro. E a ditadura civil-militar, que vai ser instaurada, a gente vai ver mais à frente, no dia 1º de abril de 1964, vai perdurar até 85. Então, nesse momento, nesse vídeo, nós vamos falar de dois governos. O governo de Eurico Gaspar Dutra e o governo de Getúlio Vargas. Naquela aula que encerramos o Estado Novo, nós falamos que o Dutra vai ser o candidato apoiado pelo Vargas. O Dutra que foi ministro de guerra do Vargas, o Dutra que esteve com Vargas em parte do Estado Novo, mas que no final já fazia oposição a ele, ganha o apoio do Vargas. Numa aliança entre Partido Social Democrata, o Partido do Dutra, e Partido Trabalhista Brasileiro, o partido de Getúlio Vargas. O Vargas formula essa aliança, sabendo da sua popularidade, da chance que o Dutra teria de ganhar se o Vargas tornasse o Dutra um aliado dele. Ele pensa nessa aliança porque ele pensa o seguinte: é uma maneira dele conseguir manter essas ideias trabalhistas, parte do seu grupo no poder, e isso assim é feito. O Dutra é eleito, né, com uma porcentagem boa de votos, só que imediatamente o Dutra começa a se afastar da ala trabalhista do seu governo, começa a se afastar daquelas pessoas que eram vinculadas ao Getúlio, que apoiaram o Dutra para ser eleito. Ele se aproxima dos liberais, da parte mais conservadora do seu partido, né, do PSD. E além de se aproximar desses liberais, ele também vai se aproximar dos inimigos notórios de Getúlio Vargas. Havia um partido chamado União Democrática Nacional, a UDN, que tinha no Getúlio Vargas a imagem de inimigo. Tinha no plano de política do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, um plano a ser combatido. A UDN, Partido da Burguesia Paulista, especialmente, era o Partido Liberal, que era contra os direitos trabalhistas, que era contra a intervenção do Estado na economia, e é deles que o Dutra vai se aproximar. Óbvio, Vargas sai de cena. O Vargas, que tinha sido eleito senador pelo estado do Rio Grande do Sul, fica lá isolado nessa fazenda de São Borja. O Dutra tem um governo de alinhamento automático aos Estados Unidos. Estamos num contexto de Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. O Dutra promove um alinhamento automático, ou seja, somos capitalistas e estamos do lado dos Estados Unidos. E ele prova isso na prática. Ele rompe relações com a União Soviética, ele fecha o Partido Comunista Brasileiro. Percebam, gente, veio a democracia, veio o ano de 1946, veio uma nova Constituição, a Constituição de 46, que manteve aqueles direitos eleitorais da de 34. Mulheres votam, agora são obrigadas a votar, porém analfabetos ainda estão excluídos. Também estão excluídos soldados de baixa patente. E a censura é proibida, as democracias são reestabelecidas. Porém, mesmo com esse início de possível redemocratização das democracias, logo de cara o Dutra rompe com o Partido Comunista, proíbe a existência dele. Então, já mostra que não era tão democrático assim, né? E esse alinhamento automático faz com que o Dutra libere as tarifas alfandegárias, se torna muito mais simples entrar produtos aqui. Isso vai provocar uma grande inflação, vai provocar também grande desemprego, uma vez que chegam os produtos internacionais, chegam, a gente não tem uma capacidade de exportação tão grande, então você importa muito, exporta pouco, sua balança comercial fica desequilibrada, fica desfavorável. Além disso, de importar muito e exportar pouco, também tínhamos outro problema, porque à medida que chegavam os produtos internacionais a preços baratos, uma vez que as tarifas foram lá embaixo, as pessoas deixavam de comprar produto nacional. Aquele produtor que gerava riqueza, que gerava emprego aqui, se sente meio que abandonado. Então a gente vai ter uma onda muito grande de desemprego, de inflação, de problemas sociais.
E aí vai se organizar uma greve contra o governo Dutra. Essa greve contra o governo Dutra, aliás, uma série de greves, né? Vão mostrar mais uma vez a face autoritária desse governante, que era um militar, inclusive. O Dutra, inicialmente, ele começa a intervir nos sindicatos. Mais de 240 sindicatos sofrem intervenção do Dutra entre os anos de 46 e 49, né, anos do seu governo. E no final do seu governo, lá para 49, ele definitivamente proíbe as greves. Caraca, Gerson, saímos de uma ditadura, entramos numa democracia e o cara já chega proibindo greve? Exatamente. Então olha como que é importante nós valorizarmos a democracia e os direitos que ela oferece. Vivemos épocas na história do Brasil que a greve era proibida. Gente, a greve é um direito do trabalhador, de reivindicação, de luta pelo que, né, por ele mesmo, pela sua classe. Isso vai ser proibido pelo governo de Dutra. No finalzinho do seu governo, ele tenta uma saída para a economia. Vamos melhorar, vamos investir em áreas estratégicas. Ele cria o Plano SALT. O Plano SALT consistia no investimento em alguns setores. Acreditava ele que, se esses setores funcionassem, isso iria impulsionar para que diversos setores também viessem a funcionar. Plano SALT, o que significa essa sigla? SALT, saúde, alimentação, né? O AL, S de saúde, AL de alimentação, T de transporte e E de quê, gente? Estamos no Brasil. É de educação? Não. Estamos no Brasil, não há investimento público em educação. Há muito recentemente que isso é uma coisa nova no Brasil. Plano SALT, então, saúde, alimentação, transporte e energia. Então era um plano de investimentos nesses setores, só que isso não vai funcionar, porque ele tem pouco tempo hábil para isso, seu mandato já estava acabando, faltava um ano. Também não há uma reserva muito grande monetária, de dinheiro do Estado para fazer isso. Então, o Plano SALT acaba sendo um fracasso, não é concretizado como se imaginava que ele poderia ser, né? Então, o governo de Dutra termina em baixa, é considerado os presidentes, como é que a gente pode dizer, menos aprovados da história. Ele não tinha carisma algum, ele foi eleito na onda do getulismo, né? Enfim, teve um mandato bem ruim, que terminou-se com crises sociais, com alta inflação, com alto desemprego, descredibilizado entre a população, enfim. Chegou ao fim, assim, o governo Dutra. E agora, nas eleições que aconteceram, né, no ano de 1951, surge novamente a figura daquele que o brasileiro ama e o Gerson também. Getúlio Vargas, né? Getulinho para os mais íntimos. Getúlio Vargas vai se lançar mais uma vez candidato à presidência. Lembram-se, ele foi candidato em 30, perdeu para o Júlio Prestes, mas deu um golpe de Estado que já viu. E agora ele vem com o slogan seguinte, o slogan não, jingle, né? Bota o retrato do velho de novo, bota o retrato outra vez, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, o sorriso do velhinho faz a gente sonhar e ser feliz, alguma coisa do tipo. Vou ver se eu mando um link para vocês sobre esse vídeo. Mas o Getúlio, fato é que veio candidato, olha, o cara ficou 15 anos no poder, agora volta, pô, o povo tá enjoado dele. Quem vai votar no Getúlio? Mais de 40% dos brasileiros que vão escolher Getúlio Vargas como seu presidente. E ele toma posse agora tirando onda, né? Volto nos braços do povo. Porque agora, pela primeira vez, Getúlio Vargas foi eleito pelo voto popular, democraticamente, constitucionalmente, foi eleito presidente do Brasil. Aqueles brasileiros que elegeram Getúlio sonhavam que ele daria fim aos problemas sociais, que ele daria fim à crise econômica, que o direito trabalhista seria cada vez mais garantido. Só que Getúlio Vargas vai enfrentar uma série de problemas. Ele está no contexto de Guerra Fria, né, rapaziada? Na Guerra Fria, a gente tem lá, de um lado, Estados Unidos, do outro, União Soviética, é sempre bom lembrar isso. E o governo norte-americano não estava disposto a investir. Vargas, ele tenta até um plano chamado Plano Laffer. E esse Plano Laffer seria um plano que o capital estrangeiro, leia-se Estados Unidos, iria investir no Brasil para ele conseguir solucionar alguns problemas econômicos, sociais, trabalhistas. Só que os Estados Unidos não estava disposto a investir em países com discurso nacionalista.
em países em desenvolvimento com discurso nacionalista. E o Vargas, já na sua campanha, fazia um discurso sobre a volta desse nacionalismo, né? O nacionalismo puxava muito mais, quando a gente fala em nacionalismo econômico, tá, gente? Puxava muito mais para o lado soviético, muito mais para a questão do controle do Estado na economia. Então, ele se viu sem essa possibilidade. O que ele pensa? Preciso de dinheiro para investir em saúde, educação, enfim, investir nesse fim do caos social. Então, ele lança, junto com estudantes, enfim, membros trabalhistas, ele lança uma campanha na sociedade que vai ficar conhecida como O Petróleo é Nosso. Essa campanha do Petróleo é Nosso, ela reivindicava que o Brasil criasse uma estatal. O que é uma estatal? Uma empresa do Estado que fosse responsável por toda a produção do petróleo brasileiro. Extração, transformação no produto, que ele, né, viria a ser transformado, refino, revenda. Então ele defendia o monopólio da exploração do petróleo por uma empresa brasileira e não privada, uma empresa estatal. Num contexto de Guerra Fria, você falar em criar estatais, isso se aproxima da ideia do comunista. Então a ala opositora vai fazer uma pressão muito grande contra isso. Enquanto Getúlio Vargas consegue mobilizar a sociedade sobre a importância da criação de uma estatal. Ele tem um Congresso favorável a ele, né? Grande parte do Congresso é de apoio a Getúlio Vargas e é aprovada a criação de uma estatal a partir dessa campanha, que vai ser de 2 anos, né? Uma campanha que vai mobilizar uma juventude muito grande no Brasil, especialmente uma juventude universitária. E a campanha do Petróleo é Nosso vai levar à criação dessa estatal, que vai ficar conhecida como Petrobras. A Petrobras, então, anotem aí, é criada por Getúlio Vargas. Pós Petrobras ser criada, o Getúlio Vargas começa a enfrentar uma série de problemas com a classe patronal brasileira. Quando a gente fala em classe patronal, babies, estamos falando dos patrões, né? Os burgueses, os donos da indústria, aqueles caras que enriqueceram durante o Estado Novo, enriqueceram durante o governo Vargas com sua política de investimento econômico. São os mesmos caras que agora viram as costas para ele. Essa burguesia, que vai enriquecer com o Getúlio lá na época do Estado Novo, agora não precisava mais dele, já era independente. Então ela não vai aceitar que ele faça negociatas em favor dos trabalhadores, que ele faça negociatas em favor do Estado. Então Getúlio sofre muitas pressões. Isso vai se refletir na sociedade. E aquela classe que dava suporte a ele começa a ficar um pouco empolvorosa, começa a ficar um pouco descontente com o presidente pelo fato de que eles achavam que Getúlio chegaria no poder, o problema estava resolvido, problema social, crise de emprego, só que ele não consegue fazer isso, por essa série de coisas que a gente falou já. Então a base de apoio dele começa a fazer críticas, greves aumentam, os sindicatos começam a criticar Getúlio Vargas, os mesmos sindicatos que fizeram ele ser eleito presidente, então ele tem uma saída. Opa, preciso de uma solução. Ele pega um advogado, que era um advogado muito famoso entre os sindicalistas, né, que defendia os interesses dos maiores sindicatos brasileiros, um cara chamado João Goulart, que vai ficar conhecido na história como Jango. Ele chama o João Goulart para ser seu ministro do Trabalho. Isso era uma resposta a esses sindicalistas que começavam a romper com Vargas, quando ele convida um cara que é um grande líder entre os sindicalistas para ser ministro do Trabalho. Ele está mostrando, ó, estou do lado de vocês, vamos caminhar juntos. E assim é feito. João Goulart é convidado e aí a coisa vai piorar no sentido de descontentamento da elite. Getúlio Vargas projeta e propõe, aliás, João Goulart propõe um aumento de salário para o trabalhador, de salário mínimo. Ah, legal, né? Aumenta-se sempre. Cara, propôs, gente, 100% de aumento do salário mínimo, ou seja, dobrar o salário mínimo brasileiro. Caraca, naquele momento da história, em qualquer momento, isso vai causar espanto entre os patrões, né? Mas naquele momento, nossa senhora, Getúlio Vargas começa a ser acusado de comunista, de que era o primeiro passo para dar um golpe. Ah, só um parênteses aqui, na campanha do Petróleo é Nosso, sabe quem subiu no palanque com Getúlio Vargas, a mando do Partido Comunista Internacional?
Quem subiu no palanque foi aquele mesmo cara que ficou preso no Estado Novo, que teve essa mulher presa e mandada também lá para a Alemanha nazista, e lá ela foi morta. O marido da Olga Benário, Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes. Ele que era presidente de honra do PCB brasileiro, do Partido Comunista Brasileiro, né? Do PCB, ele vai fazer coro à campanha do Petróleo é Nosso. Então já havia uma desconfiança com relação à postura do Vargas. Caraca, será que o Vargas virou comunista? O mesmo Vargas que perseguia comunistas no Estado Novo agora sobe no palanque com comunistas, agora é elogiado, que quando a Petrobras foi criada, a União Soviética fez um elogio oficial ao presidente brasileiro pela criação da Petrobras. Desculpa. Então, tudo caminhava para que essa opinião pública, para que essa oposição fizesse críticas a Getúlio Vargas com relação a isso. E aí, quando teve a criação da Petrobras, teve um aumento de 100% do salário mínimo, está todo mundo por aqui com Vargas. O grande finale, ele aprova esse aumento, tá? No dia 1º de maio, inclusive, de 54. O grande finale do rompimento dessa burguesia, desse elite Getúlio Vargas, que vai promover também, mais uma vez na história brasileira, greves patronais, vai promover boicotes dos donos de produtos, né, que vão deixar os produtos fora das prateleiras para o brasileiro pagar caro. Olha, que isso me dá até ranço só de pensar. Patrão fazendo greve. O que Getúlio Vargas vai fazer? Vai propor a lei de remessas de lucros. Essa lei simplesmente dizia o seguinte, ó, sua empresa estrangeira que está aqui no meu país, agora ela só pode mandar para a matriz, ou seja, para... O que é uma matriz? A filial está em outro país. A matriz é onde reside essa empresa. Só pode mandar 10% dos lucros. 90% tem que ficar no Brasil. Caraca, imagina. Ué, o cara quer interferir na minha empresa? Na tua empresa. E é isso. Getúlio Vargas bate de frente com uma galera aí. E aí ele perde todo o apoio internacional, começa a ser... oficialmente os Estados Unidos faz notas de repúdio a essas atitudes, como a lei de remessa de lucros, Getúlio Vargas. E no fim das contas, Getúlio Vargas está sofrendo essas pressões, muitas críticas de um jornalista que vai ficar muito famoso na política também, um cara chamado Carlos Lacerda. Ele era dono de um jornal chamado Tribuna da Imprensa. E o Getúlio Vargas sofre críticas, principalmente vindas dele. E olha o que vai acontecer, gente. Que vai mudar toda a história brasileira. Lá em Copacabana, Ih, gente, agora me fugiu. Atentado. Na Rua Toneleiros, em Copacabana, o Carlos Lacerda, esse opositor do Vargas, deputado, ele sofre um atentado. Atentam contra a vida dele. Dão alguns tiros, disparam alguns tiros contra ele. Ele acaba não morrendo, ele sofre tiros na perna, enfim. Quem morre é o seu segurança pessoal, um cara chamado Rubens Vaz. O Rubens Vaz, ele era simplesmente major da aeronáutica, ou seja, major das Forças Armadas. Então, o Rubens Vaz, ele é morto nesse atentado que era direcionado ao Lacerda. Pouco tempo após esse atentado, descobrem o mandante do crime. Prendem o cara que atirou. Esse cara imediatamente diz quem foi o mandante. O mandante, gente, sabe quem foi? Gregório Fortunato. Quem é Gregório Fortunato? Professor Gregório Fortunato, ele era o chefe da segurança do Vargas, simplesmente. O que a empresa fez? Vargas assassino, Vargas mandou matar, então começam a acusar o Vargas disso, e já imediatamente é mandado um processo de impeachment para o Congresso, impedimento, né, para o Vargas. Esse processo é rejeitado pelo Congresso, mas ainda assim a opinião pública está caindo em cima do presidente. A aeronáutica, que perdeu um dos seus, perdeu um major, Rubens Vaz, né, que foi morto por esse tiro, resolve tomar para ela a investigação, então tira da justiça civil e ela mesma começa a investigar sobre o assassinato, né? É o que chamamos de República do Galeão. A República do Galeão, quando a aeronáutica toma a frente dessas investigações. Por incrível que pareça, o Getúlio Vargas não é chamado para depor, quem é chamado é seu irmão. Seu irmão depõe como possível autor, coautor do mando, né? Junto com Gregório Fortunato.
Mas isso tudo está desgastando o governo de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas se reúne com seus ministros, chega a sugerir, chega a pensar em tirar uma licença de 90 dias até que essas investigações fossem concluídas. Nesse meio caminho também muitas coisas ruins aconteceram. Um filho dele mata alguém atropelado. Descobre-se que ele fazia empréstimos, o Banco do Brasil fez empréstimos a um jornal carioca que falava bem dele. Então o Getúlio Vargas está sendo atacado de várias maneiras. E ele chega a falar nessa possibilidade de se afastar. Os militares veem aquilo de forma perfeita. Esses 90 dias afastados é a hora do nosso golpe. Gente, se armava um golpe militar naquele momento. As forças estavam unidas contra Getúlio Vargas. E era quase impossível ele conseguir se manter no poder. O que ele faz, então? Numa ação extremamente premeditada. Hoje tem-se claro isso, que o desfecho dramático do governo Getúlio Vargas não foi algo passional, não foi algo impensado. Pelo contrário, Getúlio Vargas calcula perfeitamente a potência do seu ato final. Qual foi o ato final do Vargas? Ele comete suicídio. E aí? Só que ele deixa uma carta que a gente vai ver. Vou mandar o link para vocês. Uma carta-testamento, algo épico. Getúlio Vargas deixa uma coisa para mexer com o coração dos brasileiros. Que hoje se sabe que não foi ele quem escreveu aquele discurso, ele simplesmente passou para a caligrafia dele. Um discurso extremamente emocional, heróico, dando à morte dele um caráter épico, coloca ele no discurso como defensor dos brasileiros, né? Aos brasileiros que eu dei minha vida, ofereço minha morte. Eu era escravo do povo e hoje eu me liberto para a vida eterna. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. Saio da vida para entrar na história. Então ele usa essas frases de efeito para chegar no coração do brasileiro. E ele consegue. Porque quando ele faz isso, quando ele comete suicídio, quando ele deixa essa carta-testamento, há uma mobilização popular, quando essa carta é lida no rádio, é colocada nos jornais, que nunca tinha sido vivida na história brasileira. E aqueles caras que articulavam um golpe que seria dado contra o Getúlio em 54, ficaram sem saída. Não tinha como, naquele momento, inimigos de Getúlio, que ele deixa claro na carta, tomarem o poder, porque a população não ia aceitar. A população que chora a morte de Getúlio, a população que lota as ruas no velório de Getúlio, a população que amava aquele presidente, mesmo descontente em alguns momentos, não ia permitir que acontecesse um golpe de Estado. Então, essa carta que foi entregue, foi uma deixada ao lado do seu corpo, uma deixada em seu cofre e uma entregue, e isso é mais um ato político, entregue pessoalmente ao seu ministro João Goulart, que era como se dissesse: toma, João, você é o responsável por continuar o meu legado. Tanto que foi. João Goulart é o principal herdeiro político de Getúlio Vargas. Mas fato é, isso é importante, que o suicídio somado à carta-testamento, esse desfecho dramático, esse desfecho épico, essa carta que teve o poder e tinha a intenção de mexer com o coração do brasileiro, especialmente daqueles mais pobres, que viam no Getúlio Vargas uma figura paternalista. Ele era o pai dos pobres. O intuito dessa carta-testamento e desse desfecho dramático claramente era impedir que um golpe acontecesse. Impedir que os militares que planejavam aquilo tomassem o poder. Então o suicídio de Vargas, o tiro que Vargas deu no peito, também acertou as intenções golpistas. Tiveram que retardar o golpe. Esse golpe que não acontece em 54, acabou acontecendo em 64. Por ironia do destino, não por coincidência, foi dado esse golpe que seria dado em 54 contra o Vargas, foi dado para o seu herdeiro político. O cara que ele deixou na carta-testamento, deixou a carta-testamento em mãos, o João Goulart, é quem vai sofrer o golpe 10 anos depois, em 1964. Mas quando Vargas morre, no dia 23 de agosto, no dia 24 de agosto é anunciada a sua morte, quando Getúlio Vargas morre, quem assume poder é o seu vice-presidente, o Café Filho. Café Filho que vai ter uma presidência apagada, né? Vai ver à margem, à sombra do Getúlio. Ele tinha como papel principal convocar eleições, né? Garantir a manutenção da democracia. Os militares, como eu falei, se viram obrigados a recuar, não deram um golpe, não foi possível dar um golpe, né?
Então, Café Filho assume a presidência da República nos finais, né, a partir do final de agosto de 54, e termina o mandato que vai ser sucedido, né, as eleições são convocadas, e quem sucede para o mandato de também de 5 anos, quem sucede Café Filho é Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, que vai usar, a gente vai ver mais à frente na sua campanha, a imagem do Vargas. Olha, vota em mim, eu vou dar continuidade ao que fazia o presidente. Vota em mim, eu não fiquei contra ele. Vota em mim. Eu, quando era governador de Minas Gerais, tinha no presidente um apoio. Então, o que a gente vai ter ao longo da história é a manutenção da imagem do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não foi esquecido até hoje. Você pergunta aos brasileiros, pede para citar 5 presidentes. Vão citar provavelmente os mais, né, os mais atuais, os mais próximos, né? Mas possivelmente vão citar Getúlio Vargas também. Porque Getúlio Vargas ele ficou na memória do brasileiro. Foi criada uma imagem heróica de Getúlio Vargas, né? Então é isso, gente. Vem cá, Nutella. Para encerrar, Nutella. Ela não quer vir. Nutella. Vou mostrar para vocês uma cachorrinha bonitinha. Olha aqui, ó. Oh! Dá um oi pra galera. Por exemplo, a Nutella, se ela tiver que escolher um presidente, provavelmente ela vai escolher Getúlio Vargas, porque ela é inteligente. Getúlio Vargas, enfim, embora tenha sido um ditador em alguns momentos de sua vida, deixa um legado muito importante para os brasileiros, né? Que é essa questão das leis trabalhistas, né? Que é essa ideia de que é intenção e deve ser intenção da política e dos políticos promover o bem-estar geral, o bem-estar dos trabalhadores, né? Não estou dizendo que Vargas é um anjo ou um grande herói, mas é inegável que para a classe trabalhadora ele foi um grande presidente, né? Também foi um grande presidente para a classe dos patrões, especialmente durante o Estado Novo. Beleza, babies? Beijo, eu vou também deixar para vocês a carta testamento, já é? Um link para ela. Fiquem com Jeová. Tchau.